Capítulo 2. A tarde de ontem foi fria e enevoada. Estava com vontade de passá-la à beira da lareira, no meu escritório, em vez de atravessar urzes e lama até o Morro dos Ventos Uivantes. Entretanto, logo depois do almoço, almoço entre o meio-dia e 1h, pois a governanta, uma senhora matronal, que recebi junto com a casa, não pode ou não quer compreender o meu pedido de ser servido às 5, ao subir a escada com essa preguiçosa intenção e entrar no escritório, dei com uma empregada de joelhos, rodeada de vassouras e baldes de carvão e levantando um pó infernal, ao tentar extinguir as chamas da lareira com montes de cinzas. Aquele espetáculo fez-me logo recuar, peguei no chapéu e, após caminhar umas 4 milhas, cheguei ao portão do jardim de Atif bem a tempo de escapar aos primeiros flocos de uma nevasca. No alto daquele desolado morro, a terra estava coberta de uma geada dura e enegrecida e o vento fazia-me tiritar. Não conseguindo remover a corrente, pulei por cima da cancela e, correndo pelo caminho empedrado e ladeado por groselheiras, bati em vão à porta, até os nós dos dedos me doerem e os cães começarem a uivar. Gente desgraçada, invectivei mentalmente. Vocês merecem viver eternamente isolados, pela falta de hospitalidade que demonstram. Eu, pelo menos, não trancaria as minhas portas durante o dia. Não importa, hei de entrar. Assim decidido, agarrei a tranca e sacudi-a com toda a força. Não tardou para que o rosto azedo de Joseph surgisse a uma das janelas redondas do celeiro. Que é que o senhor quer? Gritou ele. O patrão está lá embaixo, no curral. Pode dar a volta pela ponta do lago, se quiser falar com ele. Não há ninguém em casa para me abrir a porta? Gritei também. Não tem ninguém, só a patroa, mas ela não vai abrir, nem que o senhor continue martelando a porta até de noite. Por quê? Você não lhe pode dizer quem sou, Joseph. Eu, não. Não quero me meter nisso. Resmungou ele, tirando a cabeça da janela. A neve começou a cair com força. Agarrei a tranca para fazer outra tentativa, quando um jovem sem casaco, levando ao ombro uma forquilha, apareceu no pátio. Disse-me para segui-lo, e, após atravessarmos uma lavandaria e uma área empedrada, contendo um depósito de carvão, uma bomba e um pombal, entramos no enorme e quente aposento em que da primeira vez fora recebido. Um fogo imenso, alimentado com carvão, turfa e lenha, tornava-o ainda mais acolhedor, e perto da mesa, posta para um abundante chá, tive o prazer de ver a patroa, pessoa de cuja existência até ali nem sequer suspeitara. Inclinei a cabeça, em cumprimento, esperei que ela me convidasse a tomar assento. Mas ela olhou para mim, reclinada na sua cadeira, e continuou imóvel e muda. Tempo horrível. Comentei. Sinto muito, senhora Atif, mas a culpa é dos seus criados. Quase tive de arrombar a porta para que eles me ouvissem. Ela permaneceu calada. Olhei-a bem nos olhos, ela também me fitou, pelo menos manteve os olhos em mim, de uma maneira fria, indiferente, por demais embaraçosa e desagradável. Sente-se, disse o jovem, com secura. Ele não demora. Obedeci. Pigarreei e chamei a terrível Juno, que se dignou, naquele segundo encontro, agitar a extremidade da cauda, em sinal de reconhecimento. Lindo animal. Recomecei. Pretende dar os filhotes? Não são meus, replicou a simpática anfitrioa, de maneira ainda mais cortante do que Atif teria respondido. Ah, os seus favoritos são, então, aqueles? Prossegui, apontando para uma almofada cheia de algo parecido com gatos. Estranho favoritismo, esse. Observou ela, com desdém. Infelizmente, aquilo era um monte de coelhos mortos. Pigarreei outra vez e aproximei-me da lareira, repetindo o meu comentário a respeito do mau tempo. O senhor não deveria ter saído de casa, disse ela, levantando-se e tirando 2 das latas pintadas que havia em cima da lareira. Sentada como estava antes, contra a luz, não se podia vê-la bem. Agora, porém, o fogo iluminava-a toda. Era esbelta e aparentemente mal saída da adolescência. Tinha uma silhueta impecável e o mais belo rostinho que eu já tivera o prazer de contemplar, feições pequenas e harmoniosas, cachos louros ou, melhor, dourados, caindo sobre o seu pescoço delicado,
e olhos que teriam sido irresistíveis, se a sua expressão fosse agradável, felizmente para o meu suscetível coração. O único sentimento que eles revelavam hesitava entre o desprezo e algo assim como um desespero estranho e fora do natural. As latas estavam difíceis de alcançar, fiz um gesto para ajudá-la. Ela se voltou para mim como um avarento se voltaria se alguém tentasse ajudá-lo a contar o seu ouro. Não quero a sua ajuda, falou. Posso apanhá-la sozinha. Mil perdões. Apressei-me a responder. O senhor foi convidado para o chá? Perguntou, atando um avental por cima do seu elegante vestido preto e segurando uma colher de chá sobre a chaleira. Gostaria muito de tomar uma xícara, respondi. Foi convidado? Repetiu ela. Não, disse eu, quase a sorrir. Mas a senhora e a pessoa indicada para me convidar. Ela pôs o chá de volta na lata e voltou para sua cadeira, a testa enrugada e o lábio inferior espichado, como uma criança prestes a chorar. Entretanto, o jovem jogará sobre si uma jaqueta decididamente gasta, e, erguendo-se diante do fogo, olhou para mim com o canto do olho, como se entre nós houvesse uma rivalidade mortal. Comecei a pensar que ele talvez não fosse um empregado, a sua roupa e a sua maneira de falar eram ambas grosseiras, sem qualquer traço da superioridade comum ao senhor e à senhora Yatif. Seu cabelo, grosso e castanho, era maltratado, as suíças espalhavam-se desordenadamente pelas suas bochechas, e tinha as mãos encardidas como as de um serviçal. Mas os seus modos eram livres, quase arrogantes, e ele não mostrava servilismo perante a dona da casa. Na ausência de provas claras, achei melhor abster-me de reparar na sua curiosa conduta, e, 5 minutos depois, a chegada de Yatif veio, de certo modo, aliviar-me da desconfortável posição em que me encontrava. Como vê, aqui estou eu, conforme prometi. Exclamei, adotando um ar alegre. E acho que vou ter que ficar aqui mais meia hora, se o senhor me puder abrigar durante esse tempo. Meia hora? Repetiu ele, sacudindo os flocos de neve dos seus trajes. Não posso compreender por que razão o senhor foi escolher uma tempestade de neve para andar por aí. Sabe que corre o perigo de se perder nos pantanos? As pessoas que os conhecem bem muitas vezes se perdem, em tardes como essa. E digo-lhe que o tempo não vai mudar. Talvez algum dos seus rapazes me possa guiar e pernoitar na granja. Pode ceder-me alguém? Não, não posso. Oh, bem, então tenho de confiar no meu sentido de orientação. Vai fazer o chá ou não vai? Perguntou da jaqueta andrajosa, desviando o olhar feroz de mim para a jovem. Ele vai tomar chá? Perguntou ela, por sua vez, dirigindo-se a Yatif. Faça logo o chá. Foi a resposta, dita num tom tão furioso que estremeci, pois revelava uma péssima natureza. Já não me sentia inclinado a considerar Yatif um grande sujeito. Quando o chá ficou pronto, ele me convidou com: vamos, chegue à sua cadeira. E todos nós, inclusive o jovem rústico, nos aproximamos da mesa, à volta da qual se instalou um desconfortável silêncio. Pensei que, uma vez que o causará, fosse meu dever esforçar-me por dissipá-lo. Não era possível que todos os dias se sentassem para tomar chá num ambiente tão taciturno, e tampouco era possível que, por pior gênio que tivessem, aquelas caras fechadas fossem a sua expressão cotidiana. É estranho, comecei, entre uma xícara e outra, é estranho como o hábito pode moldar os nossos gostos e as nossas ideias. Muita gente não imaginaria que poderia haver felicidade numa vida de completo exílio do mundo, como é a sua, Senhor Yatif, e, contudo, ouso dizer que, rodeado da sua família e com a sua encantadora senhora presidindo em seu lar e em seu coração, minha encantadora senhora. Interrompeu ele, com uma expressão quase diabólica. Onde está ela, a minha encantadora senhora? Refiro-me à senhora Yatif, sua esposa. Oh, sim. Pelo visto, o senhor insinua que o seu espírito assumiu a forma de anjo da guarda, velando pela felicidade do Morro dos Ventos Uivantes mesmo depois da morte. É isso? Percebendo que tinha cometido uma gafe, tentei corrigi-la. Devia ter visto que havia demasiada disparidade entre as idades de ambos para que se pudesse pensar neles como marido e mulher. Ele devia andar pelos 40 anos, uma idade de vigor mental, em que os homens raramente acalentam a ilusão de que as jovens se casam com eles por amor, esse sonho é reservado ao consolo dos anos de declínio.
Quanto a ela, talvez não tivesse sequer 17 anos. Ocorreu-me, então, essa rude criatura a meu lado, tomando chá numa caneca e comendo pão sem lavar as mãos, deve ser o marido dela, Yatif Júnior, sem dúvida. Eis a consequência de se deixar enterrar em vida, uma moça tão bonita desperdiçada com esse rapaz horrível, só por não conhecer ninguém melhor. Uma pena, tenho de ter cuidado para não a fazer lastimar a sua escolha. Essa última reflexão podia parecer convencimento, mas não era. O meu vizinho de mesa era quase repulsivo, quanto a mim, sabia, por experiência, que era um tanto atraente. A senhora Yatif é minha nora, e informou Yatif, corroborando a minha suposição. Ao falar, lançou-lhe um olhar peculiar, um olhar de ódio, a menos que tenha um jogo especial de músculos faciais, que, ao contrário das outras pessoas, não interprete o que lhe vai na alma. Ah, sim, agora entendo. O senhor é o feliz possuidor da bela fada, comentei, virando-me para o meu vizinho. Foi pior a emenda do que o soneto. O jovem ficou escarlate e fechou o punho, dando-me a impressão de que me ia esmurrar. Mas logo pareceu dominar-se, e, controlando-se brutalmente, resmungou qualquer coisa para mim, que procurei ignorar. O senhor não tem sorte nas suas conjecturas, observou o meu anfitrião. Nenhum de nós dois tem o privilégio de ser possuidor da sua bela fada, o marido dela morreu. Disse-lhe que ela era minha nora, de modo que é fácil deduzir que casou com meu filho. Mas esse jovem não é meu filho, claro. Yatif sorriu de novo, como se fosse uma piada de péssimo gosto atribuir-lhe a paternidade daquele urso. Meu nome é Areton Earsha, grunhiu o outro. Aconselho você a respeitá-lo. Não me parece que o tenha desrespeitado, repliquei, rindo interiormente da dignidade com que ele se anunciará. Fixou em mim um olhar que eu procurei não devolver, por medo de não resistir à tentação de esbofeteá-lo ou então de rir em voz alta. Começava a sentir-me inconfundivelmente mal e deslocado naquele agradável círculo familiar. O horrível ambiente vencia e mais que neutralizava o conforto físico que me rodeava, e resolvi tomar mais cuidado antes de aventurar-me uma terceira vez sob aquele teto. Terminada a ocupação de comer e como ninguém pronunciasse uma só palavra de palestra social, aproximei-me de uma janela para ver como estava o tempo. O que vi foi desanimador. A escuridão da noite caía prematuramente e o céu e as colinas se confundiam num remoinho de vento e de neve. Não acho que vá poder chegar a casa sem um guia, exclamei. As estradas já devem estar cobertas de neve, e, mesmo que não estejam, mal vou conseguir ver onde ponho os pés. Areton, toque aquela dúzia de carneiros para o andar de cima do celeiro. Vão ficar enregelados se os deixarem no curral toda a noite. E ponha uma tábua à frente deles, disse Yatif. Que hei de fazer? Insisti, com crescente irritação. Não tive resposta. Olhando em volta, vi apenas Joseph, trazendo um balde com mingau para os cães, e a senhora Yatif divertindo-se a acender no fogo um feixe de fósforos que tinham caído do alto da lareira quando ela pusera a lata de chá no seu lugar. Após ter depositado o balde no chão, o velho criado olhou em redor com ar crítico e, com voz rachada, invectivou: Não entendo como é que se pode ficar aí sem fazer nada. Mas não adianta falar, quem é mau já nasce torto e acaba no inferno, igualzinho à mãe. Por um momento pensei que aquele sermão fosse dirigido a mim e, suficientemente enraivecido, avancei para o homem, com a intenção de chutá-lo porta fora. Mas a resposta da senhora Yatif deteve-me a tempo. Seu velho hipócrita! Replicou ela. Será que você não tem medo de que o diabo o carregue, de tanto falar no inferno? Aconselho-o a não me provocar, ou pedirei ao maligno que o leve. Espere aí, Joseph, continuou, tirando um livro comprido e escuro da prateleira. Vou lhe mostrar como progredi na magia negra. Em breve poderei lidar com vocês todos. A vaca vermelha não morreu por acaso e o seu reumatismo não pode ser considerado uma bênção dos céus. Malvada, malvada! Arquejou o velho. Que o Senhor nos salve do mal. Não, você é um réprobo. Cuidado, ou eu ainda lhes farei muito mal. Tenho vocês todos modelados em cera e barro, e o primeiro que ultrapassar os limites que eu fixar há de, não vou dizer, mas vocês vão ver. Agora, fora daqui. A bruxinha pôs uma expressão diabólica nos seus belos olhos, e Joseph,
tremendo de autêntico pavor, saiu correndo, rezando e murmurando, malvada. Achei que a conduta dela devia ser motivada por um estranho senso de humor, e, aproveitando que estávamos sozinhos, tentei interessá-la no meu caso. Senhora Yatif, disse, sem esconder a minha preocupação, desculpe-me incomodá-la. Com esse rosto, tenho a certeza de que a senhora possui um bom coração. Diga-me como me poderei orientar para voltar para casa. Não tenho mais ideia de que caminho tomar do que se tivesse de ir agora para Londres. Tome o mesmo caminho pelo qual o senhor veio, respondeu ela, aninhando-se numa poltrona, com uma vela e o livro preto aberto à sua frente. É o melhor conselho que lhe posso dar. Quer dizer que, se me encontrarem morto no pântano ou caído num poço cheio de neve, a sua consciência não a acusará? Por quê? Não posso acompanhá-lo. Não me deixariam chegar à ponta do muro do jardim. A senhora. Eu jamais lhe pediria para pôr o pé fora da casa numa noite destas só por minha causa. Exclamei. Quero que me diga que caminho tomar, não que o mostre, ou, então, que convença o senhor Yatif a me dar um guia. Mas quem? A ele, Earsha, Zila, Joseph e eu. Qual de nós lhe serviria? Não há empregados na fazenda? Não, somos só nós. Então serei obrigado a pernoitar aqui. Isso o senhor pode acertar com o dono da casa. Eu nada tenho com isso. Espero que isto o ensine a não se aventurar mais por estes morros, falou a severa voz de Yatif, da porta da cozinha. Quanto a pernoitar aqui, não tenho acomodações para hóspedes, se quiser ficar, terá de partilhar uma cama com Areton ou com Joseph. Posso dormir numa poltrona, aqui mesmo na sala underline, repliquei. Não, não. Um estranho é um estranho, seja ele rico ou pobre. Não quero ninguém aqui enquanto estou dormindo. Disse o desgraçado. Com esse insulto, a minha paciência estava no fim. Murmurei uma expressão de desagrado e precipitei-me para o pátio, quase dando um encontrão em Earsha, na minha pressa. Estava tão escuro, que não conseguia encontrar a saída. Enquanto a procurava, ouvi mais uma amostra da cordialidade que reinava entre eles. A princípio, o jovem parecia estar do meu lado. Vou com ele até o parque, anunciou. Você vai com ele, mas é para o inferno. Exclamou o patrão, ou fosse lá o que fosse. E quem vai tratar dos cavalos, hein? A vida de um homem é mais importante do que deixar uma noite de cuidar dos cavalos. Alguém tem de ir com ele, murmurou a senhora Yatif, para minha surpresa. Não se você mandar. Retrucou Areton. Se você simpatizou com ele é melhor ficar calada. Pois então espero que o fantasma dele o persiga, e espero que o senhor Yatif nunca mais consiga outro inquilino até que a granja fique em ruínas. Contra-atacou ela, furiosa. Escute só, ela está amaldiçoando eles. Murmurou Joseph, em cuja direção eu me encaminhara. Estava sentado a pequena distância, ordenhando as vacas à luz de uma lanterna, que apanhei sem cerimônia, dizendo que a devolveria no dia seguinte e encaminhando-me para a porteira mais próxima. Patrão, patrão, ele está roubando a lanterna. Gritou o velho, correndo atrás de mim. Ei, Gnasher. Ei, cachorro. Ei, lobo, peguem ele. Peguem ele. Quando abri a porteira, 2 monstros peludos pularam-me ao pescoço, jogando-me ao chão e apagando a lanterna, enquanto a risada conjunta de Yatif e Areton ultrapassava os limites da minha raiva e da minha humilhação. Felizmente, os bichos pareciam mais inclinados a esticar as patas, a bocejar e abanar as caudas do que a devorar-me vivo, mas não me deixavam levantar-me, e tive de jazer no chão até que os seus donos se dignaram chamá-los. Sem chapéu e tremendo de fúria, ordenei que me deixassem sair, talvez se arrependessem, se eu ficasse mais um minuto naquela casa, com várias e incoerentes ameaças de vingança, que, na sua virulência, faziam lembrar o rei Lear. A veemência da minha agitação fez-me sangrar copiosamente pelo nariz, aumentando as risadas de Yatif e a minha indignação. Não sei como terminaria aquilo, não fosse a entrada em cena de uma pessoa mais sensata do que eu e mais benévola do que o meu anfitrião, Zila, a gorda governanta, que acorreu a saber as causas do tumulto. Pensou que me tivessem atacado e, não ousando voltar-se contra o patrão, assestou a sua artilharia vocal contra o jovem.
Muito bem, Sr. Earnshaw, exclamou. Só quero ver a que ponto o senhor vai chegar. Com certeza vamos matar gente aqui em casa. Estou vendo que esta casa não é para mim. Vejam só o pobre rapaz, está sufocando-se. Espere aí, o senhor não pode ir embora assim. Entre, que eu lhe curo isso. Fique quietinho. Assim falando, ela derramou uma vasilha de água gelada pelo meu pescoço abaixo e puxou-me para a cozinha. O Sr. Yatis seguiu-nos, novamente taciturno após aquela acidental explosão de riso. Sentia-me tonto e fraco, o que me obrigou a aceitar alojamento para a noite. Yatir disse a Zila que me desse um cálice de brande e depois passou para a sala, enquanto a governanta lamentava o que me acontecerá e, após me haver servido a bebida, mostrava-me o caminho do quarto.